Olha, gente, vamos falar de vamos continuar com esse assunto tão sério. E ao mesmo tempo, eu queria já começar agradecendo o doutor Marcelo por estar com a gente, ele que é advogado do Henri Castelli. A gente sabe o quanto deve ter sido difícil para vocês segurarem isso tudo até agora, e mesmo porque o Henri disse muito bem, ele tinha ali contratos a serem cumpridos e mais do que isso, ele tinha que preservar a família dele em relação a isso. Mas a gente vendo a situação do Henri hoje, que ele já está melhor, você vê a dificuldade dele em falar, você vê a marca daqui que ficou dessa fratura. Deve ter sido muito complicado para ele e para todos vocês, né, doutor Marcelo? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Rafael. A Cíntia, que acredito que seja vocês. Boa tarde a todos. Foi bastante difícil passar por essa situação junto com o Henri, saber do noticiado, acompanhá-lo no hospital, também na delegacia. E não é só um cliente, mas é um amigo, um irmão. E a magnitude das agressões, a intensidade da lesão causada, assusta qualquer um, né? É verdade. O Henri é uma pessoa alta, grande, forte, né? Esse tipo de fratura, uma pessoa com essa compreensão física, indica efetivamente o quão grave foram as lesões que ele sofreu. Então, bastante triste, mas ele já está recuperado, já está se recuperando, tá bem? Está melhor. Agora ele pergunta uma coisa. Pela história que o Henri contou, ele estava em determinado lugar e ele foi pego por trás. Ó, a fratura na mandíbula, gente, o raio-x dá pra gente ver direitinho ali dos exames, não o raio-x. Ele foi pego por trás, tipo no mata-leão, e alguns homens bateram nele e chutaram demais o rosto. Vocês conseguiram identificar quem são essas pessoas para poderem entrar com uma ação e as pessoas, de fato, serem punidas por aquilo que fizeram? Só foi possível identificar os agressores porque o Henri estava acompanhado de amigos. Se o Henri estivesse sozinho, ele seria incapaz de identificar qualquer um dos agressores, na medida em que ele foi efetivamente, como disse, agarrado pelas costas e foi jogado no chão. O que a gente já sabe, que dentre os 3 agressores, um deles é especialista em artes marciais, e foi nesse momento em que ele estava no chão que ele foi agredido, né? Então, as pessoas que estavam ali, quando identificaram essa agressão, partiram para a intervenção, conseguiram afastar os agressores, e foi aí então que demos continuidade, tanto a ida dele ao hospital quanto à delegacia. Foram os amigos do Henri que estavam lá que conseguiram identificar, ao menos hoje, 3 dos agressores, inclusive pelo nome já sabemos, né? Então, ele sozinho não saberia identificar. Mas o que levou a uma selvageria dessa, né, Rafa? Porque a gente fica pensando nisso, você disse muito bem, doutor Marcelo, a gente comentado isso. O Henri é um homem muito forte. Sim, sim. Como que as pessoas veem uma covardia tão grande, pega a pessoa por trás e bate desse jeito? O curioso, na verdade, que chama atenção nesse caso é a troco do quê, né? A motivação, né? Exatamente. A motivação, tem gente que não precisa de motivação. Sim. Basta o outro ser bonito, pronto, é uma motivação. Doutor, o que o Henri fala? Ele lembra de alguma coisa? Ele fala alguma coisa em relação a isso? Por que isso começou? Ô, Rafael, na verdade, primeiro eu acho que a gente precisa deixar claro que nenhuma motivação justifica uma agressão dessa magnitude, né? Eu particularmente penso que alguém que agride uma outra pessoa com essa intensidade não pensa nas consequências, né? As chances de termos encontrado o Henri numa situação ainda mais grave foi bastante iminente, né? Quem bate com essa magnitude, a mim parece, assume até a possibilidade de causar um mal maior. Enfim, nós não sabemos a motivação, porque o Henri, ele sequer conversou com qualquer um dos agressores, não interagiu com qualquer um deles antes, né? O único momento em que o Henri esteve sozinho foi o momento em que se aproveitou para causar as agressões. Ele esteve acompanhado sempre dos amigos, né? Uma das testemunhas que ainda será ouvida vai relatar exatamente isso. Então, nós não sabemos a motivação, ainda que a gente entenda que nenhuma motivação, nada justificasse uma agressão dessa natureza. Olha, eu concordo plenamente com o doutor Marcelo, acho que você de casa também. Não existe uma motivação para você falar que você pode
agir desse jeito com uma pessoa, mesmo que estivessem no meio de uma briga. Agora, aí a gente sabe o quanto, né, Cíntia, muitas vezes, tem muitas outras histórias que não são conhecidas ainda, do que levou eles a buscarem pegar o Henry de costas para que o Henry não conseguisse reagir, né? Sim, foi planejado. Foi planejado, foi covarde, segundo a própria versão do Henry Castelli. E, doutor Kátia, isso é um ponto que o doutor colocou agora, doutor Marcelo. O doutor Fabrício Lima, se não me engano, é o delegado que está presidindo o caso lá em Alagoas e deve estar finalizando o inquérito e ouvindo esses agressores, ou pelo menos 3. Nos posicione quanto a isso, doutor. Em princípio, o crime seria de lesão corporal grave. É realmente isso que eles estão sendo acusados? E, na sua opinião, caberia uma tentativa de homicídio? Cíntia, sem dúvida nenhuma, né? Eu penso que, nesse caso, de novo, a materialidade, que assim chamamos, né? Que é a lesão, a natureza da lesão, indica que quem o agrediu não mediu qualquer consequência, né? A doutora Hanna, que é a responsável pelo atendimento médico dele, que foi a primeira contatada, inclusive, nos confidenciou que por pouco essa lesão não se torna irreversível, né? Imaginemos que a gente está falando de uma pessoa que trabalha com a sua imagem, né? Que produz a partir da sua imagem. Esse quadro hoje atual dele não dá para dizer que não vai deixar sequela. De todo modo, eu penso particularmente que a gente está diante de uma tentativa de homicídio por dolo eventual, né? Que é aquela a intenção não projetada, mas quando a pessoa, ao agredir, assume o risco de causar um mal maior. Lembremos que as agressões elas foram proferidas contra órgãos vitais, né? O Henry tem uma marca no peito bastante forte, né? Um dos agressores se ajoelhava em cima dele, chutava o rosto dele, né? Com socos fortes, agressões contundentes, né? Eu confessei a ele que talvez, se fosse eu, uma compreensão física menor do que a dele, talvez não tivesse sobrevivido a essas agressões. Então, eu penso que se trata de uma tentativa de homicídio por dolo eventual. Entretanto, quem vai definir tecnicamente, de início ao delegado, a partir das investigações, mas a definição do que a gente chama da tipicidade, né, a qualificação específica do crime, quem vai definir é o Ministério Público quando oferecer a denúncia. Esse crime, ele denota uma natureza tão atroz que o Ministério Público intervém, porque é uma ação penal pública, dada a gravidade dos resultados. Agora, doutor Marcelo, depois que o Henry soube, porque ele não conseguiu ver ninguém, porque, enfim, ele estava sendo imobilizado, jogado no chão e literalmente pelas costas e apanhando de todos os lados, depois que ele soube que os amigos identificaram quem seriam alguns dos agressores, ele conhecia esses agressores ou não? Não, nenhum dos agressores o Henry conhecia antes, não tinha conversado com nenhum deles. A gente efetivamente não sabe qual é a motivação, por que razão, de novo, denotando o fato de que não haveria nenhuma motivação que justificasse, enfim. Mas a gente não sabe dizer por que motivo ele foi covardemente agredido. E digo, de modo premeditado. De novo, as pessoas aguardaram que ele estivesse sozinho para agredir. Então aí a gente tem o que a gente chama de concurso de pessoas, porque havia ao menos 3 pessoas. A gente tem uma circunstância agravante que será necessário apurar o fato de um dos agressores ser faixa preta em artes marciais, né? Uma especialidade desse tamanho, conhecimento específico de uma arte marcial pode servir como uma arma, né? Por vezes tão letal quanto uma arma, enfim. Daí porque penso que se trata, na verdade, de uma tentativa de homicídio. Para mim, essa é a capitulação correta. Eu fico imaginando aqui, Cíntia, o que podia motivar uma pessoa, embora eu tenha certeza que não existe motivo nenhum que pudesse levar uma selvageria dessa. Mas da onde que sai da cabeça da pessoa? Se ele não conhecesse o Henry, não conhecia ninguém. Bom, eu olhei para falar assim, quer saber? Vamos agredir o Dudu.
com um grau de selvageria desse jeito. E o Henry é uma pessoa muito do bem, gente, Ele muito é. tranquilão, Doce. pacato. Ele é. Não é? É uma boa pergunta, embora, doutor, realmente motivação nenhuma, Justifica. justifica esse tipo de agressão e que, com certeza, espero que seja classificada como tentativa de homicídio. Mas tem uma história, doutor, lógico, a gente está falando de um ator famoso, bonito, bem-sucedido, que foi a trabalho também para essa região. E de uma possível premeditação. Mas dentro daquele ambiente onde pessoas poderosas também frequentavam, tem uma história, doutor, de que a motivação poderia ter sido ciúmes, uma menina acompanhada teria olhado de maneira diferente, muito natural, o Henry é um homem bonito. E é famoso, o pessoal olha e fala, nossa, olha. Isso desperta inveja e ciúmes. Essa história chegou para você, doutor? Testemunhas falaram alguma coisa que leve para essa linha de motivação na investigação, doutor? Olha, hoje eu tomei conhecimento de uma outra versão, que eu não sei se é de conhecimento de vocês, de uma pessoa que diz que supostamente estava lá e que o Henry, inclusive, tinha deixado o filho dele no hotel para ir se envolver em briga, quando, na verdade, o filho dele sequer viajou com ele, estava em São Paulo. Essas versões, elas vão surgir, né? Daí porque nós, desde logo, solicitamos as filmagens, né? E que não foram entregues ainda, né? Não? Ainda não. E por quê, doutor? Por que a demora do estabelecimento? Partiu do Henry. E nós solicitamos também um eventual controle de bebida, uma comanda, tanto do Henry quanto dos envolvidos, porque eventualmente, e é bastante possível, seria mais comum de identificar, o fato deles estarem embriagados, né, de terem feito uso excessivo de bebida alcoólica. Então, nesse sentido, nós pedimos essas provas, que não foram ainda juntadas, mas já foram requisitadas pelo delegado, que tem sido diligente, bastante cauteloso, excepcional no trato com essa questão. Mas só isso que eu penso justificaria uma agressão desmedida. O fato de o eventual agressor estar fora de suas condições naturais. Eu vou lhe dizer mais. Se a pessoa falar, eu fiz isso porque eu bebi, desculpa, você não sabe seu limite, não beba. Eu acho que independente da pessoa ter bebido muito ou bebido nada, ela é responsável do mesmo jeito. Se de repente entregarem a comanda que nenhuma dos 3 ou 4 beberam nada, responsáveis, beberam todas, responsáveis também. E outra, não tem como dizer que não é premeditado um crime como esse, porque quando você vai abordar o outro por trás, desse jeito, até mesmo para talvez o Henry não reconhecer as pessoas, é de uma maldade, e não estou dizendo que eu não sei nem quem são os agressores, nem os conheço, graças a Deus. Mas como que você pode esperar que seja uma coisa causada por bebida, é isso? Sim, lógico. Pelo amor de Deus, não rasga dinheiro. E a comanda não garante nada também, porque eu posso consumir na comanda de outra pessoa. Sim. Quem garante que minha comanda é minha mesmo? Ué, mas mesmo que você tivesse bebido o bar inteiro, não sabe beber, isso agora é um atenuante de qualquer agressão que a pessoa possa fazer? Você sabe uma coisa que já aconteceu, que eu já reparei muitas vezes, nesses anos todos trabalhando em festas, em eventos que chegam celebridades? Geralmente, às vezes, as pessoas estão numa casa noturna. Aí chega uma celebridade, como o Henry Castelli, por exemplo, que é um cara alto, famoso, galã, bonito, chama atenção. As mulheres que estão ali, naturalmente, querem fotos, ficam ali falando, nossa, o Henry, poxa, é um cara que muitas delas cresceram, exatamente, assistindo, admirando, é um cara sarado, enfim, chama atenção. Mas até quando chega mulher também vai na mulher, fala assim, qualquer pessoa que você admira, você quer tirar foto. Só que aí, às vezes, aí tá lá o grupinho que tá acompanhando elas, dos caras que estão com elas, que já estão alterados, não que isso justifique, dos valentões. Exatamente. E aí junta aquela galera e fala, não é o Zé Graça, o Bambam, vamos lá então mostrar pra ele. Às vezes acontece. Mas que o cara, tá bom, que o cara fala assim, vamos dar um gela no famoso pra ele não se achar o Bambam. Agora, quando você vai, pega a pessoa por trás. Já perdão. E aí, né, doutor Marcelo, vai pegar, agride, joga uma pessoa no chão desse jeito, agride, com chutes no rosto, com pontapés absurdos no corpo todo. Se no peito dele tem uma mancha, tem uma marca, imagine, e o doutor falou muito bem, isso porque ele é um homem muito forte. Se fosse uma pessoa um pouco mais franzina, que não tivesse essa força, essa quantidade de músculo que protege, teria morrido, né, doutor Marcelo? Com certeza absoluta. E mais uma vez, nada justifica. Concordo absolutamente 100% com vocês. Eu digo que, ainda que o Henry estivesse beijando a minha esposa, eu jamais iria reagir dessa natureza. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça de alguém
que chuta o rosto de uma pessoa caída no chão. Sim, Qualquer que tenha sido a motivação. Se a pessoa- Alguém que desfere soco na face de alguém, independente da justificativa que agora eles procurem dele. Não há circunstância natural aqui que possa justificar qualquer Não. conduta. Não existe. Uma coisa que intriga também, Kátia, é por causa das imagens. Doutor, não sei se é verdade, mas parece que pelo menos 3 desses agressores, ou até mais, são pessoas poderosas da região, são pessoas com dinheiro. São pessoas, assim, muito bem relacionadas, amigos do dono do local e tal. Independente disso, a demora para a entrega dessas imagens, os seguranças do local não terem socorrido o Henri, essas pessoas também podem responder por omissão de socorro? Não, Cíntia, creio que não. Na verdade, eu vou tentar ser menos técnico e mais didático. Tá. A questão da responsabilidade penal, ela é individual, né? Então, poderia haver de terceiras pessoas eventuais omissões que, na verdade, não ocorreram. Né? Em nenhum momento as pessoas que estavam ali identificaram a agressão e se omitiram. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que os agressores esperaram o Henri estar sozinho para agredir. E aí, então, logo começou aquela confusão, os amigos que estavam acompanhando, inclusive um segurança, interviu para, então, apartar essa violenta agressão. Não me parece que haja responsabilidade do dono do local, da pessoa responsável pelo evento que estava acontecendo ali, por eventual crime que tinha ocorrido. A responsabilidade civil de indenização, entanto, né, que será apurada, e nós iremos ingressar com a ação civil, essa ação civil, sim, ela já não é mais individual, ela é coletiva. Né? Então, ela pode recair contra um número maior de pessoas. De toda sorte, né, a responsabilidade deve recair sobre os agressores. E, de novo, a mim parece que tenha se tratado aqui, que a hipótese seja de uma tentativa de homicídio. Assim que, então, começou a ser agredido, e nós temos uma testemunha importante, que ainda não consta dos autos, eu estarei em Vitória na sexta-feira para, então, ouvi-la. Enfim, essa testemunha que vai concordar com tudo que o Henri disse, é uma testemunha independente, vamos dizer assim. Não é nenhum dos amigos do mundo, né? Não é nenhum dos agressores. E como ela, nós temos outras 2 pessoas, então ao todo, ao menos 3 pessoas, que nos procuraram voluntariamente para dizer: eu estava lá, o que ele disse é verdade, está aqui o meu contato e, se possível, eu gostaria de ajudar. Enfim, para dizer efetivamente, né, que o Henri, naquilo que disse agora, tem plena razão e está coberto de verdade. Agora, a gente espera que, de fato, eles entreguem logo os vídeos e tudo mais, que o processo ande e que, na verdade, os culpados, né, quando já julgados e condenados, que paguem pelo que fizeram. Porque, no meu ponto singelo de vista, quando você pega uma pessoa por trás e premedita, desculpa, você sabia o que você estava fazendo e foi bem de acordo com o que eles se acertaram nos agressores. Porque quando você é um lutador, quando você é faixa preta, é justamente o oposto que se aprende em artes marciais, né? Você sabe o poder da sua força e você não vai colocar a sua força no momento errado e numa quantidade de força errada. Quando se faz isso, foi na intenção. Agora, uma grande preocupação que a gente tem, doutor Marcelo, e você que o doutor ficou com o Henri hoje, acompanhou ele no IML, como que está o Henri Castelli? Porque no vídeo, a gente vê que ele está extremamente abalado, não tinha como ser diferente, e ao mesmo tempo, com uma dificuldade na fala, que o doutor ainda falou bem, a gente espera que volte tudo ao normal, mas certeza mesmo ninguém ainda tem. Como que para ele, que precisa da forma de se comunicar justamente assim, um ator, como que ele está sendo acompanhado psicologicamente nesse momento? Tá bem. Apenas para complementar a minha fala anterior, no dia seguinte aos fatos, eu diligenciei e pedi para que uma pessoa fosse até o local, fotografasse o local. Portanto, a gente já tem comprovação de que câmeras de filmagem existem, né? Então, isso é inegável. Basta agora saber em relação ao conteúdo.
e eles serão juntados. Quanto ao Henry, ele está bem, eu estou efetivamente em São Paulo hoje, eu resido na Baixada Santista, eu subi para acompanhá-lo no médico, no IML, nós vamos no final da tarde até o consultório da doutora Hanna, que está cuidando da questão clínica dele, ele está bem, né? O que eu comentei com ele foi que antes de melhorar, os hematomas irão piorar, né? Naturalmente, uma lesão, ela evolui, né? Então, visualmente... Travou bem Bem agora. no finalzinho. Ixi. Ah, que pena, travou bem agora. Mas foi bem esclarecedor, Foi bem esclarecedor né? e visualmente o que ele estava dizendo, É que pode vai parecer que ficar está mais roxo, pior. vai piorar, vai Piorar ficar para feio, melhorar. é. Muito, essa frase ela é bem... Acho que voltou. Sim, voltou. Peraí, deixa eu ver. Voltou, doutor Marcelo. Ah. Peço desculpa. Então, aquele hematoma no rosto dele, ele não era identificado no dia seguinte. Na verdade, o Henry chegou em São Paulo no dia 7, numa sexta-feira. Eu acompanhei ao hospital. No sábado, dia 8, ele fez... Perdão, na sexta-feira ele fez a cirurgia. E até então, o hematoma no rosto não era proeminente. No sábado, quando ele acordou, foi quando o hematoma surgiu. Então, vai piorar antes de melhorar. Sim. E assim, naturalmente, vai desinchar o rosto dele, mas ele ainda está com dificuldade de falar. E assim, acho que agora está caindo a ficha, o que efetivamente poderia ter acontecido. Verdade. Eu acompanhei a conversa dele com a mãe dele, quando ele contou para a mãe dele o que tinha acontecido, né? Então, agora que ele está conseguindo perceber efetivamente do que ele se livrou, foi um livramento, né? O Henry é uma pessoa bastante religiosa e a gente acredita que tenha havido intervenção nesse sentido, que bom que tenha havido. De todo modo, ele precisa agora se resguardar, por isso é que a gente tem evitado que ele se manifeste, que ele fale, para evitar um trauma maior, não é? Ele está com pino na boca. Vocês devem ter acompanhado aí uma imagem bastante difícil, que os dentes dele foram amarrados. Ele me dizia, Marcelo, a impressão que eu tenho é de que minha boca vai cair. Sim, a pressão dá para baixo. Ele me disse. Então, essa imagem que está aparecendo, ali no círculo amarelo, percebam que há um fio amarrando a boca dele. Né? Então, fico imaginando que para nós é difícil de identificar o tamanho da dor. Imagina para ele que está com a boca ali pendurada. Essa era a sensação dele, né? De que a boca ia se soltar, enfim. Mas ele está bem, está se recuperando. O fato dele ser, né, essa compreensão física bastante forte, faz com que ele tenha uma recuperação maior. Inclusive os médicos, eu estava com a doutora Hanna, com ele, no hospital, os médicos davam conta de que ele só sairia no domingo, e ele teve alta no mesmo dia, né? Então, a recuperação dele vai ser, se Deus quiser, 100% perfeita. A gente fica aqui na certeza disso, porque ele está sendo muito bem acompanhado por doutora Hanna e uma equipe médica super importante. A fé também a gente sabe que faz toda a diferença, mas mande um beijo nosso, por favor, viu, doutor Marcelo, para o Henry, para os familiares, e que agora a gente espere que a justiça seja feita e quem cometeu um ato absurdo como esse pague pelo que fez, porque, no meu singelo ponto de vista, mais uma vez, foi uma escolha que eles tiveram e que paguem por essa escolha completamente absurda.